Na segunda-feira, dia 1º de abril, Israel realizou os piores ataques contra alvos iranianos desde que a guerra contra o Hamas teve início em outubro de 2023. Esses ataques, muito além de terem a capacidade de elevar ainda mais a tensão do conflito, escondem também um detalhe muito importante que poucos têm se atentado. Se você quiser ficar por dentro deste e de outros assuntos das atualidades, geografia e geopolítica, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, dia 1º de abril, segunda-feira, as manchetes davam conta de um ataque aéreo contra um anexo da embaixada do Irã, localizada em território sírio. Olha a manchete aí, ó. Irã acusa Israel de matar general em ataque contra a embaixada na Síria. Tel Aviv não comenta suposta operação. Bombardeio que matou 11, segundo o ONG, tem potencial de escalar tensão. Então o fato é esse aí. Israel atacou, ainda que não tenha assumido oficialmente esse ataque, um alvo não militar ligado ao Irã em território sírio. Aqui, só para contextualizar, sempre importante isso, hein, pessoal? Israel e Irã não estão diretamente em guerra. Porém, Irã é acusado por Israel de fornecer apoio logístico, militar, econômico a grupos radicais islâmicos, grupos terror RISTA, que lutam contra Israel. Entre esses grupos está o próprio Hamas, que atacou Israel lá no dia 7 de outubro, e também o Hezbollah, que é um outro grupo radical islâmico que ataca Israel a partir do território libanês, portanto ao norte de Israel. Além disso, dá uma olhada no texto aqui, ó. O porta-voz da chancelaria do Irã, Nasser Kanani, afirmou que seu país tem direito de tomar ações de retaliação, segundo disse aí a mídia estatal. Abre aspas para o que ele disse. Teherã decidirá sobre o tipo de resposta e punição contra o agressor. Enquanto isso, o Hezbollah, grupo libanês xiita ligado ao Irã e também ao Hamas e envolvido em uma frente secundária da guerra na faixa de Gaza, também jurou vingança contra Israel. O bombardeio, disse aí o Hezbollah, não passará sem que o inimigo seja castigado, declarou o grupo em nota. Então tá aí, o porta-voz do governo iraniano e também um grupo radical islâmico ligado ao Irã prometendo um contra-ataque, prometendo vingança em relação a esse bombardeio que vitimou 2 generais, tá? A manchete fala só de um, mas já estão confirmados 2 generais da Guarda Revolucionária Iraniana que foram mortos nesse ataque, mais várias outras pessoas que lá no imóvel estavam no instante do ataque, logicamente. O próprio governo iraniano, oficialmente, o presidente, também prometeu resposta. Dá uma olhada. O presidente do Irã diz que ataque de Israel a consulado na Síria não ficará sem resposta. Israel vai sofrer algum tipo de represália por parte do Irã por conta desses ataques? Com certeza. O que o Irã fará? Difícil afirmarmos, né? Será que o Irã vai envolver-se diretamente na guerra? Acho improvável. O que eu acho mais provável é que o Irã vai continuar armando, financiando esses grupos radicais. Esses grupos radicais, uma vez mais fortalecidos, continuarão o conflito contra Israel. Ou seja, a guerra tende sim não apenas a se estender ao longo do tempo, mas também a aumentar de intensidade. E aí tem um detalhe muito importante que pouca gente tem dado atenção, que é justamente algo relacionado, por exemplo, a isso aqui, ó. Dá uma olhada na imagem e associa agora com a manchete. Olha só. Pelo segundo dia consecutivo, dezenas de milhares protestam em Israel contra Netanyahu. Atos ocorreram em Tel Aviv, Cesareia, Jerusalém, Hanana e Herzliya. Ou seja, pessoal, não é de agora, viu? Isso não começou agora, isso é anterior à guerra contra o Hamas, que o atual governo israelense, capitaneado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, vem sendo fortemente contestado pela população israelense. A popularidade de Netanyahu estava já em baixa, mesmo antes dos ataques sofridos por Israel feitos pelo Hamas lá em outubro. Depois disso, a popularidade de Netanyahu diminuiu ainda mais. Primeiro porque ele é acusado por muitos, ele é visto por muitos dos habitantes de Israel como um líder que fracassou na defesa do território israelense,
protegendo, por exemplo, ou falhando na proteção de Israel contra os ataques que ocorreram, e tem sido acusado também como um líder fraco, porque não conseguiu até aqui chegar a uma resolução de cessar-fogo junto com o Hamas para a libertação dos reféns. Então a popularidade dele está muito em baixa. Além disso, ele sofre acusações de corrupção. Ou seja, a população cansada desse governo de Netanyahu quer, em sua maioria, a saída dele do poder. Daí a imensidão aí dos protestos, que tem aumentado não apenas em número de manifestantes, mas também na frequência que esses protestos ocorrem. Mas aí Netanyahu disse o seguinte, dá uma olhada. Em coletiva de imprensa, Benjamin Netanyahu, que repito, é o primeiro-ministro de Israel para quem não lembra, Netanyahu rebateu os clamores dos manifestantes pela realização de novas eleições gerais. Segundo ele, uma eleição neste momento, que ele classifica como momento anterior à vitória na guerra, paralisaria o país e beneficiaria o Hamas. Ou seja, pessoal, o que ele está dizendo aí em palavras mais simples? É algo mais ou menos assim. Não, ô população de Israel, tudo bem que vocês querem novas eleições, mas não dá para a gente convocar novas eleições agora porque nós estamos em guerra. Então deixa eu continuar no poder, nós vamos continuar a luta contra o inimigo externo e aí depois da guerra a gente vê sobre essas eleições. O problema é que, se a guerra terminasse hoje, dificilmente ele teria argumento para se manter no poder. Uma vez não conseguindo se manter no poder, ele seria provavelmente julgado pelas acusações que sofre, novas acusações muito provavelmente também surgiriam, inclusive denúncias de crimes de guerra lá na faixa de Gaza, e aí o destino inevitável dele não seria outro senão a prisão. Então você está percebendo o detalhe aí muito sutil? Para Benjamin Netanyahu, interessa o prolongamento da guerra. E aí quando você nota que na faixa de Gaza o Hamas está praticamente aniquilado, não resta outra opção para o Netanyahu senão a de criar novas frentes de guerra. Então ele vai e ataca um alvo civil pertencente ao Irã na vizinha Síria. Quando ele faz isso, o Irã inevitavelmente vai reagir, o Irã não vai deixar isso passar batido, e aí ele acaba por prolongar o conflito, e quanto mais o conflito se prolonga, se estende, mais ele se mantém no poder. Uma vez se mantendo no poder, ele consegue ir manobrando internamente ali dentro do governo, para quem sabe conseguir se livrar dessas acusações. E aí, você concorda com isso? Dá uma olhada aqui nessas manchetes, ó. Essa manchete, por exemplo, é de fevereiro agora, há 2 meses. Netanyahu, é um texto de opinião, tá? Olha só. Netanyahu depende da guerra para se manter no poder, afirma professor. Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Para o professor de Relações Internacionais, professor Kai Lehmann, da USP, postergar o fim da guerra ajuda Benjamin Netanyahu a ficar no poder. Essa matéria, esse texto de opinião é do dia 8 de fevereiro. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ler. Outra manchete, essa de hoje, ó, terça-feira, momento em que eu gravo esse vídeo. Sob pressão, Netanyahu escala conflito. Netanyahu parece recorrer à escalada e ao prolongamento da guerra como forma de se manter no poder. E aí, meu povo? Vocês acham que isso faz sentido? Ou isso não passa de uma viagem de alguém que quer aí falar mal do primeiro-ministro de Israel? Eu quero saber a sua opinião, escreve aí para mim. E aí, algo inusitado na semana passada aconteceu. A situação do Netanyahu está tão ruim, ele tem perdido tanto apoio, que inclusive líderes de direita no mundo tem deixado de apoiar a ação do governo israelense, liderado por ele, nessa guerra contra o Hamas, principalmente por conta do elevado número de vítimas civis, né? Mulheres, crianças, bebês. Isso está tão sério que até mesmo esse cara da imagem, ó, Donald Trump, criticou Benjamin Netanyahu. Olha o que Trump disse numa entrevista no dia 25 de março, semana passada. Ataque do Hamas foi horrível. Isso é algo que eu acho que ninguém nega, né? O ataque que Israel fez, ou que o Hamas fez contra Israel lá em outubro foi algo horroroso. Mas aí olha o que Trump disse aqui como complemento. Mas Israel precisa parar a guerra, afirma Donald Trump. Ou seja, até mesmo Donald Trump tem criticado aí nos últimos meses a forma com que Israel vem agindo. Por outro lado, surge essa nova perspectiva, né? Essa nova possibilidade.
por que é tão interessante ou por que é tanto do interesse de Netanyahu de fazer com que a guerra se prolongue? Talvez esteja aí a explicação, a necessidade dele se manter no poder para evitar prestar contas à justiça. Escreve aí para mim o que você acha. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não deixe de conferir as informações aqui na descrição, inclusive a chave Pix, para você contribuir financeiramente se quiser e puder. E te espero no próximo. Um forte abraço. Até lá. Valeu!